Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje, para a nossa reflexão, será um remédio um pouquinho mais amargo do que de costume. Mas, se é um remédio, é porque nós precisamos. Há 150 anos atrás, em janeiro de 1868, Allan Kardec concluía, enfim, a obra de sua vida, brindando todos nós, a humanidade, com a doutrina dos Espíritos. Revelou então-se para nós a descoberta do mundo humano invisível, que até então era considerado um mundo misterioso e maravilhoso. O objetivo principal da descoberta do mundo espiritual é emancipar o espírito de todos nós, homens e mulheres, através das mensagens trazidas pelas almas de espíritos benfeitores, também humanos, já tinham antes vivido, inclusive, na terra entre nós, e sob a égide do Espírito da Verdade, o Consolador prometido por Jesus. O Espiritismo veio deixar claro todos os pontos obscuros do cristianismo, para que então pudéssemos crer em Deus em espírito e em verdade. Allan Kardec, na introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: essa obra é para o uso de todos. Naquele momento ele se referia só ao Evangelho segundo o Espiritismo, mas todo o Espiritismo, depois de concluído, como eu já disse no início, há 150 anos atrás, é para uso de todos nós. Não há ninguém especial dentro do Espiritismo. Eu não sou especial porque eu estou falando aqui, só tem cara de pau. Todos nós somos especiais desde quando somos criados por Deus. Quando entramos na humanidade, quando tomamos ciência de nós mesmos, então recebemos o livre-arbítrio. E é sobre o livre-arbítrio que nós falaremos essa tarde. Kardec ainda nos esclarece, e eu aqui hoje à tarde como seu porta-voz, falarei: cada qual pode tirar do Espiritismo os meios de conformar sua conduta à moral do Cristo. Os espíritas nela encontrarão, além disso, as explicações que lhes concernem mais especialmente. Kardec continua: graças às comunicações estabelecidas de agora em diante de maneira permanente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica, ensinada a todas as nações pelos próprios espíritos, não será mais uma letra morta, porque cada qual a compreenderá e será incessantemente solicitado a pô-la em prática pelos conselhos de seus guias espirituais. Você pode perguntar: mas eu não tenho guia espiritual, nunca falei com ele, né? Para isso existe o médium. O médium vai ser o seu intérprete. E através do médium, da mediunidade, que foi essa grande descoberta que Allan Kardec fez para nós, também conhecida na antiguidade como os profetas, eles vão nos dizer como nos portar daqui para frente. Eu, porém, já aí é uma opinião pessoal do porta-voz. Olha que coisa mais linda.
Ela mesmo. Casei com ela, bobão. Você tá com ninguém. Aí, ó, se ajeita aí. Eu, porém, como disse, tenho visto muitas pessoas dizerem que essa obra, o Espiritismo, concluída 150 anos atrás, deixou lacunas e estão sempre insatisfeitas com o ensino dos Espíritos. Eu ouço inclusive espíritas em estudos que nós fazemos de bastante e longa data, insatisfeitos com o ensino dos Espíritos. Os espíritas muitas vezes acabam num emaranhado de coisas e causam, na verdade, uma tremenda confusão dentro dos conceitos claros da doutrina dos Espíritos. Sabe por que a gente faz isso? Só Carlos sabe? Por que faz isso, João? A gente faz essa confusão porque a doutrina dos Espíritos é clara e ela fala a verdade sobre nós. A gente não quer ouvir a verdade. O que a gente faz então? Escamoteia, faz de conta que não é com a gente. Estamos sempre em busca de novidades e novas instruções, como se as que já foram nos fornecidas pelos benfeitores espirituais não fossem suficientes. Já os iniciantes, quando chegam confusos no centro espírita, às vezes pela primeira vez, e pode ser que tenha alguns aqui hoje pela primeira vez, não compreendem bem, ainda estão cheios de preconceitos, muitas vezes querem encontrar no desespero que estão consolo para os seus sofrimentos e as suas angústias, torna então a questão ainda mais complicada. Antes de fazer a coisa para os homens, diz Kardec, é preciso formar os homens para a coisa. Como se formam trabalhadores antes de lhes dar ou confiar um trabalho? Allan Kardec diz isso porque nós precisamos entender que temos que fazer a nossa parte. Os bons espíritos, os espíritos benfeitores, os guias espirituais, o seu anjo guardião, como queira chamar, vai lhe dar bons conselhos. A decisão é sua. Não vai fazer nada para você, como um pai, mesmo que muito amoroso, uma mãe muito amorosa, não faz para os filhos. Não pode fazer. Isso seria uma injustiça. Bem compreendido, Kardec então começa a desenvolver isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala bons espíritas. Bem compreendido o Espiritismo, mas sobretudo bem sentido, leva a resultados que caracterizam o verdadeiro cristão. Porque falar que é espírita, falar que é cristão, é muito fácil. Só é difícil para quem é mudo. Eu falo, sou espírita, mas ser verdadeiro espírita e ser um verdadeiro cristão é totalmente diferente do que simplesmente falar da boca para fora. Nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, Kardec questiona: há alguma falta de clareza da doutrina espírita? Nós conhecemos só essas obras aqui de Allan Kardec, que a gente chama obras básicas, eu chamo fundamentais. Kardec escreveu a Revista Espírita. A Revista Espírita é um livro de 400 páginas, perdão. E lá ele escreveu durante mais de 10 anos, e cada ano desse, você vai lá na internet,
Revista Espírita de 1858, é um livro. Só a Revista Espírita são mais de 10. Além desses, está tudo lá. Volta a pergunta de Allan Kardec: há alguma falta de clareza na doutrina espírita? E aí ele continua. Isso, a clareza é da sua essência, diz Allan Kardec. A clareza do Espiritismo é da sua essência, mesmo, e de onde lhe vem toda a força. Não tem mistério, não tem sacramento, não tem ritual, nada disso. Talvez a gente, por isso mesmo, não compreenda, né? Porque a gente acha que a gente precisa desses símbolos para se tornar uma pessoa melhor. Enquanto que, para que a gente possa se tornar pessoas melhores, verdadeiros cristãos, basta agir com humildade e caridade. O Espiritismo faz ir direto à inteligência do homem. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto à maioria. Nós que acreditamos ou queremos acreditar na manifestação dos Espíritos, não apreendemos as consequências do ensino moral e nem o seu alcance, ou então não aplicamos a nós mesmos. Normalmente a gente na palestra cutuca a pessoa do lado. Aí isso aí para sempre. Cansei de fazer isso com minha mulher, né? Até que o palestrante falou isso, parei de fazer, caiu a ficha, aí a carapuça vestiu até lá no calcanhar, né, Silvio? O palestrante dá um tapa na cara da gente, a gente cutuca do lado, é pra você. Na cara da gente. A doutrina não possui, como eu disse, nenhuma alegoria, nenhuma figura que possa dar lugar a falsas interpretações. A doutrina dos Espíritos é clara e é para todos nós. Não requer uma inteligência fora do comum, não depende de idade ou do grau de instrução. Muitas das vezes a gente percebe pessoas com elevado grau de instrução, mestrado, pós-doutorado, né? Que não entende uma vírgula do Espiritismo, mas não entende por quê? Volta a pergunta de Kardec: porque falta clareza? Não, porque o orgulho obstrui. O nosso orgulho obstrui tudo. Pedimos aos Espíritos, então, que incessantemente nos iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já estamos dignos de penetrar outros. Recuamos diante da obrigação, ou melhor, da necessidade de nos transformarmos moralmente e de nos tornarmos seres humanos perfeitos, seres superiores da criação, humildes, virtuosos, assim como Deus o quer, porque Deus nos criou para a felicidade. Nós não vivemos a felicidade desse mundo porque não queremos, que depende só da gente, mas aquela felicidade que Deus nos quer, não é aquela alegria momentânea, nem a felicidade de se ter bens ou coisas, ou o amor da vida, não. Ser dono de si mesmo, do seu espírito, ou melhor, você é espírito. Mas a gente fica sempre insatisfeito. A gente parece adolescente, né? E carrega tudo pro caboclinho, vai lá, dá na boca dele, ele cospe. Não quer. É eterna insatisfação desse povo. Nós somos assim, insatisfeitos o tempo inteiro. E essa insatisfação é devida a quê? Deus é injusto? Deus é mau? Não. Deus nos colocou aqui e virou as costas?
não nos deu nada. Com o que Deus nos deu, olha o conforto que temos hoje em casa. Nós vivemos melhor hoje do que reis, né? Na idade moderna até, nem média. Com tudo que Deus nos deu, essa herança maravilhosa, que deixaremos aqui. O que nós levaremos quando retornarmos à pátria espiritual? Você já sentiu vergonha alguma vez? Eu já senti vergonha. Já pensou você parar lá, né? De repente me dá um piripaque aqui, eu caí no chão. Vou para a pátria espiritual. Chega lá, fala, e aí, Elias, beleza? Beleza, bom para cachorro. Aí o guia espiritual vem assim, bom para cachorro mesmo? Vamos ver o que você fez. Aí você fica com vergonha. Muito mais do que qualquer vergonha que a gente já passou por aqui. Você não tem ideia. Recuamos então diante da obrigação, ou melhor, da necessidade de nos tornarmos melhores moralmente. Recuamos ainda diante desse grandioso objetivo de nos entregarmos e a gente acaba se entregando ao vitimismo, às fraquezas ou às nossas prevenções e preconceitos. Na Revista Espírita de 1866, no finalzinho do mês de junho, Allan Kardec escreve lá, e todos podem ler na internet, não precisa hoje comprar, tem lá disponível, kardecpedia.com, vai lá, digita, acha todos os livros, quase 30 livros de Allan Kardec. E na revista de 1866, no mês de junho, ele diz assim: num grupo modelo, um grupo assim, igual o nosso, né? Grupo espírita, igual o nosso aqui, que conhecia e punha em prática deveres espíritas, notou-se com surpresa que os benfeitores espirituais de algum tempo deixaram de dar instruções, o que levou à seguinte pergunta: por que é que os espíritos elevados que nos assistem comunicam-se agora mais raramente? A resposta foi a seguinte: duas são as causas para esse afastamento momentâneo e necessário. Isso, um dos espíritos encarregados daquele grupo seria o Dr. Alfred aqui. Então vamos imaginar que essa pergunta tenha sido feita aqui no Jean. A pergunta: por que o Dr. Alfred não está mais comunicando conosco? Ou o Hipócrates, ou então o Hahnemann. Por que ele parou de fazer isso? Aí Alfred Hauser-Hen, através do seu intérprete, o médium, diz o seguinte: duas são as causas para o afastamento, ou então ele poderia falar para o meu afastamento, e essa causa é necessária. Por quê? Ele diz assim: nada vos satisfaz. Esperam o nosso encorajamento, os nossos conselhos sobre a vossa conduta, sobre vossas determinações. Somos, dizem eles, providos de ensinamentos sábios, afetuosos, encorajamentos frequentes, cheios de amenidade e verdadeira sabedoria. Tende sempre provas em quantidade da presença nossa entre vós, da eficácia do auxílio permanente que damos. A fé foi dada a cada um de nós por eles, comunicada. Assim como estudantes, eles mestres, e nós estudantes,
fomos providos do dever. Está aqui o seu dever, Fernando. Está aqui o seu dever. O que você faz? As instruções já foram dadas. O dever está aí. E aí continua esse espírito que, comparando, poderia ser Dr. Álvares, dizendo assim para nós: é preciso cumprir esses deveres sem erros, com os vossos próprios recursos e não com o nosso concurso. Onde estaria o mérito se assim não fosse? Como se o professor fizesse a prova para o aluno, depois de ter dado as aulas, depois de ter indicado a matéria. Cabe então a nós todos aplicarmos esses ensinamentos. É preciso que nós comecemos a andar sem muletas. Muleta psicológica, como gostam de falar alguns. É preciso trabalho e esforço. Eis aí o inimigo. Quando fala trabalho e esforço, nós rapamos fora. A gente não quer. E aí reclama que a vida está ruim. A gente não faz nada para mudar a vida. Está na nossa mão mudar a nossa vida, cara. Faz enquanto tem força, enquanto tem coragem, enquanto tem fé, porque depois vai ficar mais difícil. Não é assim que a gente fala com o filho da gente? Faz agora que você está novo, depois quando você estiver velho, vai ter que trabalhar, vai ter que estudar, vai ter que cuidar da família. Foi o que aconteceu comigo. Não escutei o pai e a mãe, se lasquei todinho. Vai estudar, cara. Aí casei, filho, fui para a faculdade, ralei, vendia biscoito no intervalo para poder pagar a mensalidade. E assim que a gente vai levando, depois fica pior. Tem gente que fala assim: puxa, depois você vai para o mundo primitivo. Eu preciso de mundo primitivo. Não, você pode vir para a terra mesmo. Ou vocês acham que aqui na terra não tem lugar pior do onde a gente vive hoje? Tem lugar bem pior. Mas aí então é o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Não é o demônio, nem o espírito obsessor. Não, é o espírito obsessor. Sabe o que o espírito obsessor vem fazer juntinho de você? Cobrar uma dívida. Você deixou coisa para trás, fez coisa lá na outra existência contra ele, e ele te cobrou uma dívida. Só que ele está achando que na base da vingança ele vai receber. E muitas das vezes aqui na desobsessão, o obsessor cai a ficha, ele fala: não, Deus é mais, não é assim? E para de te perturbar, mas você não para de perturbar você mesmo. Olha que coisa. Costumou a reclamar. É preciso que se aguente o choque, pois é preciso que o nosso sentimento, nossa alma fique mais forte. Allan Kardec, em outra passagem na Revista Espírita, chama isso de ginástica moral. O Espírito então guia, se afasta e deixa a gente trabalhar, porque a nossa ginástica moral, para a gente aprender a ser bom, que a gente finge que é bom, mas não é bom, não é mesmo. É só dar uma apertadinha que você, se bobear, até espano o parafuso, né? Então é preciso que a nossa alma fique forte, que nós sejamos vitoriosos sobre os nossos maus instintos. Quais são os nossos maus instintos? Egoísmo, orgulho, o abatimento. Essa é a prova. Desde muito tempo os benfeitores espirituais têm nos dito, advertido da necessidade da gente se reunir e de nos fortalecer pela luta. Desde há muito tempo, está lá em Tiago, a única carta que você encontra lá depois dos evangelhos, para lá de Atos dos Apóstolos, você vai para lá, vai procurando, está lá no final da Bíblia. A gente não lê isso não. Lá Tiago diz isso.
sejamos unidos, juntos. É necessário que façamos isso para que nós possamos estar mais fortes para a luta. Então, todo sábado, vem aqui, vem para cá, porque essa união é todo mundo junto aqui que a gente vai vencer. A sua dificuldade, a sua semana vai ser mais fácil depois que você vier para cá. Mas o que é isso? É um mistério, é não sei o quê? Não, é força, é nosso pensamento, é a nossa união em torno de um propósito maior, em torno do amor que a gente ainda não tem, mas a gente quer que seja o nosso alvo. O momento é chegado, continua dizendo aquele espírito para aquele grupo que poderia ser aqui, está aí. Como então faremos para sustentar na luta? Fugindo? Estou muito cansado, hoje não vou, é muito longe, não dá. O remédio não é esse. O remédio é nos unindo, nos juntando, conversando. Muitas das vezes eu cheguei aqui no estado lamentável, o Edson dentro. Não conseguia nem falar, chorava igual uma criança. No meio dessas músicas aqui, tocou aquela música ali, eu navegarei, ih rapaz, moei a camisa tudo. Estava lá atrás, mais ou menos lá onde está aquela lindinha lá que está no colo da mamãe. Cheguei aqui um frangalho de gente. O médium em transe virou para mim, através dele, o guia espiritual, falou assim: por que o desespero? Hã? Você não está sabendo da minha situação? Não é possível. Aí me contou 2 casos, eu falei: nossa, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu não queria trocar minha situação por 2 casos, não aguento aprender. Aquela história da cruz, né? Cada um tem a sua, consegue carregar. Aí eu falei: não, eu estou exagerando. Ele falou: você está exagerando. Em outros casos, se o meu orgulho tivesse falado mais alto, eu falei: esse cara não sabe de nada, vou para outro lugar. Vou embora. Nada mais podem os benfeitores espirituais fazer se não queremos nos esforçar. Porque os benfeitores espirituais só podem nos dar conselhos. Só isso. E é muito. É muito. A gente não sabe, não tem ideia do quanto é muito. Porque se a gente não quiser se esforçar, não adianta. Você vai curar uma úlcera, um câncer, tem aqui, cara, bate os canos. Mas depois você curar o câncer, e daí? Da morte não tem volta. Você vai ter que ir para o plano espiritual e encarar tudo, as consequências. Então o esforço maior é transformação moral. Se você vem para cá, curou do câncer, foi embora feliz, satisfeito, nunca mais voltou, show, beleza. Mas se você entender o conceito, então a gente está esperando o que para agir? Possuímos um código de instrução suficiente para nos conduzir. Não preciso nem ler todos os 30 livros, não. Vamos concentrar aqui então. Por que tem que ler? Coisa chata é ler, brasileiro detesta ler, gosta de novela, ler de jeito nenhum. Tive um mês na Argentina, o que os caras faziam? Lia. A porqueira doida, mas lia. A gente não lê nenhum silêncio que tem aqui, né? A gente passa naqueles cartazes ali, ó, lixo eletrônico. O que a gente faz? Joga lixo comum lá dentro. Pega um copinho e toma água. Ali é lixo eletrônico, tem um cartaz lá, gente, pelo amor de Deus. Ninguém viu, não. Não, porque a gente não gosta de ler. A gente lê, sabe para quê? Renovar as ideias. Se você pegar Allan Kardec, se você pegar o Extra, você escolhe, livre-arbítrio. Nós temos esse código à disposição de vocês. Não sei ler, pede alguém que saiba. Ou então tem audiobook, escuta. Só clica, não vem aqui, ele é cego. Ele lê, ele não sabe, ele ficou cego muito tarde, não consegue ler braille. O que ele faz, Fernando? O que ele faz? Baixa na internet, pede alguém para baixar e escuta. Nós vivemos no século XXI, gente, olha quanta facilidade.
É preciso realizar essas instruções e meditá-las. Nós estamos fazendo isso hoje. Nós, refletindo, meditando, pensando, para entrarmos em ação. Hoje aqui nós somos uma plateia. Eu com a boca grande aqui falando quase meia hora já. Mas também preciso aprender isso que eu estou tentando. Eu estou conversando com vocês. Isso é um pensamento meu, que eu fui buscar lendo e me instruindo. Precisamos meditar. Não peçamos nenhuma outra instrução antes de termos atentamente aplicadas que nós já temos. Para finalizar, coisa que só os benfeitores espirituais são juízes. E quando eles acharem que precisamos de mais instruções, quando chegarmos ao ponto em que eles forem insuficientes em relação ao nosso progresso moral, eles bem saberão nos dar outras instruções. Sossego, gente. Não entendi essa questão do livro do Espírito, passa para outra. Depois você volta lá, na quarta vez que você lê, você vai entender. Não achei isso. Essa resposta que não achei muito boa. Cara, foram os bons espíritos. Você acredita nisso? Não muda de lugar, vai para outro lugar, não é seu ambiente. Mas eu vejo dentro dos estudos os espíritas falando isso. Gente do céu, a gente não acredita de onde que veio isso, não. Então, eles saberão, tanto é que eles sabiam que depois de Jesus, eles vieram depois nos instruir 18 séculos depois. E depois de Jesus, qual foi a atitude da humanidade? Nós somos responsáveis, porque se todos acreditam em reencarnação, ele está metido naquela bagunça lá, como a gente está metido nessa aqui, e depois vai se arrepender no futuro. A segunda razão, lembra? Essa foi a primeira razão. A segunda razão do afastamento, diz lá o benfeitor espiritual, aquele que se afastou do centro espírita, foi a seguinte: eles têm outras missões junto a outras pessoas. É igual o pai, não pode ficar o tempo todo com o filho, tem que sair para trabalhar. Essa tarefa é tarefa difícil. Eles atendem às solicitações junto àqueles que se propõem em salvar. Portanto, coloquemos o tempo em proveito do nosso melhoramento, a fim de que, quando eles retornarem e virem junto a nós, eles possam dizer: estamos contentes convosco. Fiquem em paz.